é claro que no início aqui do nosso bate-papo, né? Não poderia deixar de falar a esse respeito, já que na última sexta-feira você recebeu essa honraria importante. Eu tenho certeza que está aí na tua memória e vai ficar para sempre, que é esse título que você recebeu, imortal da Academia Baiana de Medicina Veterinária. Que, aliás, eu até fiz um comentário aqui, deixando os nossos parabéns e a nossa homenagem também a você, tá? Por essa, enfim, essa passagem importante na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Qual o sentimento que você tem? E é uma responsabilidade a mais, né, Humberto? Queria até deixar inicialmente você à vontade para falar a respeito. Ô, Fábio, obrigado aí pelos parabéns. Realmente o sentimento foi dois sentimentos muito rápidos que de imediato aconteceram. Primeiro, emocionado, né? Nunca passou pela minha cabeça receber uma honraria desse porte. A academia é um local de pesquisadores, de professores, de acadêmicos, de pessoas que através da ciência puderam construir a história da medicina veterinária na Bahia e no Brasil. Mas eles começaram, desde a última análise que eles fizeram, a abrir para pessoas que em outros setores também contribuíram com o desenvolvimento da medicina veterinária, através do seu trabalho, através das ações institucionais. E aí, para minha alegria e para minha gratidão a todos os confrades e confreiras lá da nossa academia, eles levaram meu nome, foi aprovado por unanimidade pelos membros da academia, o que me encheu de alegria, e foi uma sexta-feira assim, marcante na minha história, de uma pessoa do interior, da roça, como eu costumo dizer, com muito orgulho, dizer que minha origem é na roça, do interior, de uma cidade pequena. Não escondo isso em lugar nenhum por onde passo, em todos os estados, ou até em outros países onde tenho a oportunidade de ir, usar a palavra. Falo isso com muita gratidão, porque foi as minhas raízes que me deram régua e compasso para construir a minha história. Então, se a gente está chegando em algum lugar, a gente tem que agradecer a Deus, né, por essas conquistas, que sem o consentimento dele a gente não estaria nem aqui, mas também agradecer as minhas origens, a minha família, meu pai e minha mãe, que educou a todos nós, dando os valores morais que são necessários para que qualquer cidadão possa trilhar uma história de honradez e de honestidade na vida. Então eu fico muito feliz, foi um momento realmente histórico na minha vida, impensável, em nenhum momento da minha vida isso passou pela minha cabeça, e eu tenho muita gratidão às pessoas que me levaram até lá, e principalmente hoje os colegas da Academia Baiana de Medicina Veterinária, que lá estiveram, o presidente da Academia Nacional veio aqui também à Bahia, a presidente que vai assumir agora o novo mandato, dia 15, também veio para o evento, então engrandeceu mais ainda e me responsabilizou, Fábio, aí já explicando um pouco com o meu compromisso, além de todos os que já tenham, de também, dentro do meu conhecimento, das minhas limitações, poder também colaborar com a academia no crescimento, desenvolvimento e na defesa da profissão de médico veterinário na Bahia e no Brasil, que é uma profissão hoje fundamental para a segurança da saúde pública humana, para as boas relações até entre os países, por as questões de defesa sanitária animal, que é tão fundamental para as relações e para o comércio exterior. Então, tem muitos desafios na profissão de médico veterinário, e eu, mais uma vez, digo da minha gratidão e do meu comprometimento em agora fazer parte de uma casa tão especial, que tem apenas 30 componentes, né, dentro da academia, e isso responsabiliza mais ainda a todos nós que estamos lá agora, de representar muito bem a medicina veterinária da Bahia e do Brasil. É claro, né, Humberto, que isso tudo tem uma história, né? E chegar ao ponto que você chegou para ter esse reconhecimento tão importante, relevante para a sua vida, por meio, né, desses serviços prestados na medicina veterinária, até importante ouvir de você para os novos formados, aqueles que se formaram, aqueles que estão aí, pela sua própria experiência. Como é que está esse campo hoje? Inclusive no nível universitário, daqueles que, né, se dispõem, ou têm um dom, ou têm vontade de ser, assim, um médico veterinário. Porque eu vejo esse crescimento enorme. Eu tenho alguns amigos que estão felizes da vida por ter recentemente se formado nessa atividade. E ninguém melhor do que você nesse momento para falar a esse respeito, até a título também, de passar uma mensagem muito positiva para essas novas gerações aí. Sem dúvida, Fábio, você me deu uma oportunidade única que eu tenho utilizado em outros lugares também para dizer que nós estamos vivendo um momento no mundo que é o momento do saber.
Hoje, quem governa as nações, quem tem acesso às decisões do mundo, são as pessoas que têm mais conhecimento, que estuda mais, que se utiliza da ciência, da tecnologia para construir saberes. Então, aí entra a questão dos jovens de hoje. Os jovens estão tendo a oportunidade, hoje, de um acesso a conhecimento com uma facilidade incrível. Você pode morar na zona rural, mas você pode ter um celular onde você está se capacitando e se qualificando diariamente, dos melhores cursos que você pode ter acesso com quem está em São Paulo, em Salvador, em qualquer uma outra capital. Então, o acesso ao saber, ao conhecimento está muito fácil. E voltando para a profissão de medicina veterinária, eu passo para aí os que me ouvem, as famílias que têm filhos estudando, ou os que já estão formados aí, que nós estamos vivendo um momento muito especial do ponto de vista da profissão. Eu até falei no meu discurso de posse do tempo que eu me formei e que voltei para Miguel Comum. O baixo reconhecimento da profissão, as poucas oportunidades de qualificação, a pouca infraestrutura que a gente tinha para fazer qualquer trabalho de campo, não existia nenhuma infraestrutura. Se você precisasse tomar um curso de qualificação no final dos anos 80, quando eu me formei, você tinha que ir para um outro estado, ou seja, se deslocar para um outro estado brasileiro para fazer um curso de qualificação. Então, tudo isso hoje, os amigos que estão estudando e que estão tendo a oportunidade de fazer a medicina veterinária, como a agronomia, como as outras profissões agrárias, está muito em voga com o momento que o Brasil está vivendo. O Brasil está vivendo um momento onde nós somos o maior player de produção de alimentos do mundo. O Brasil hoje fornece alimento para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, nós temos oportunidade nesses grandes negócios. E temos uma oportunidade ainda maior, Fábio, nos pequenos negócios. A Bahia tem mais de 700 mil produtores. A maioria desses produtores são pequenos produtores que precisam ter acesso à educação, à informação, à assistência técnica, à tecnologia. Olha o tamanho dessa oportunidade que tem aí para os veterinários, agrônomos e as pessoas que estão se formando. Então, existe um campo imenso. O próprio setor onde eu estou trabalhando hoje, o Senar, a gente gera emprego hoje para profissionais das áreas agrárias, Fábio. Em torno de 1.200 profissionais nós temos, agrônomos, veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas. E os profissionais que têm um currículo melhor chegam a ganhar R$10 mil, R$12 mil, R$8 mil em atividades no campo, morando nas pequenas cidades. Então, salário digno hoje também, que foi um comparativo que eu fiz com a minha época que formei. Então, a minha fala nesse momento é uma fala de otimismo. Otimismo do ponto de vista da remuneração da profissão, que hoje melhorou muito, e otimismo do ponto de vista da oportunidade que hoje a sociedade precisa da presença do médico veterinário, até porque ele é um agente hoje da saúde pública. A saúde integrada, seja do médico, do dentista, do enfermeiro, etc., ela já inclui hoje o médico veterinário, por entender na saúde integrada a importância que o médico veterinário tem na fiscalização de alimentos, na proteção da saúde pública, com a execução dos seus trabalhos, seja na fiscalização dos frigoríficos, dos produtos de origem animal. Então, é uma profissão hoje que tem realmente muitas oportunidades. Agora, fica o lembrete. Hoje também o mundo não tem lugar para mais ou menos. Ou você é bom no que você faz, ou você se qualifica, ou você se prepara para mostrar que você tem capacidade de sentar na cadeira que lhe está sendo oferecida, ou você não fica. Porque o mundo está muito competitivo, entendeu, Fábio? Seja para veterinário, até para médico, que era uma profissão que até então tinha vaga em todos os lugares quando você sair. Mas hoje, um bom médico, para ocupar um bom espaço, ele tem que disputar com outros colegas que estão preparados quanto. Então, a mensagem que eu deixo é uma mensagem de otimismo, mas também meio que aquele puxão de orelha que pai dá no filho. Ó, estuda, se qualifica, se prepara, senão não tem vaga para você. Importantíssimo demais toda a sua fala, e essa no final aí, nossa, fundamental para vocês, novatos da profissão, qualquer uma outra profissão, eu tenho dito sempre, se qualifique. E o que você disse é verdade, o mercado está ficando cada vez mais exigente e competitivo. Isso que Humberto disse com toda a sua sabiência, sabedoria, ele tem total razão. Então, importante que você faça isso. Humberto, me parece que eu estou notando, você não está na série da FAEB, Senar? Estou na série da Federação da Agricultura e do Senar. Fiz questão de estar aqui atrás com a nossa marca aí para registrar o local onde eu estou agora trabalhando. Então, vamos falar um pouquinho das atividades, né? Vamos falar. E a princípio, assim, né, Humberto, em relação ao papo que a gente pode estender um pouco mais. A gente está vivendo aí um período que eu digo castigante, com muito castigo para as famílias do campo, para o pecuarista, para o agricultor, de forma geral as pessoas que vivem da atividade do campo. Eu estava, inclusive, agora pouco, foi ontem, né,
tratando um pouco do assunto, em relação ao nosso estado da Bahia. Por mais que ele esteja nessa crise da falta de água, de chuva, mas ainda continua sendo esse forte do campo, porque a Bahia ainda se mantém em segundo lugar como o maior exportador de frutas. Eu queria que você falasse a esse respeito, porque isso traz um resultado muito significativo em todo o estado da Bahia, né, Humberto? Sem dúvida. A Bahia, Fábio e ouvintes, é um estado espetacular do ponto de vista da agropecuária. Nós somos um dos poucos estados brasileiros, nós temos 3 biomas. Nós temos o bioma Mata Atlântica, o bioma Caatinga e o bioma Cerrado. Isso significa que a gente tem uma diversidade de solo, de clima, de índice pluviométrico, de altitude, etc., que nos possibilita a ser o estado brasileiro mais diverso do ponto de vista da produtividade. Você falou aí de frutas, nós já somos o segundo produtor brasileiro de frutas e estamos caminhando para chegar a ser o primeiro, porque a Bahia tem aumentado muito as suas áreas de fruticultura em todas as regiões do semiárido à região cacaueira. Então a Bahia tem essa diversidade. Nós, por exemplo, Fábio, para falar um pouco da federação, nós damos assistência técnica aqui a 18 cadeias produtivas, ou seja, 18 produtos diferentes, que vai desde pimenta do reino no extremo sul aos nossos caprinos e ovinos aí na nossa região semiárida. Então, só para você entender a diversidade que a Bahia tem de produtos, e isso gera uma coisa que é muito importante do ponto de vista do agronegócio como um todo. E quando eu falo agronegócio, estão incluídos todos, grandes, médios e pequenos. Isso dá uma sustentabilidade, porque nós, às vezes, estamos como agora, a pecuária está passando um momento difícil, o preço da arroba do boi caiu bastante, o leite caiu também, mas nós temos produtos que estão sendo valorizados, a arroba do cacau subiu, o preço do café está remunerador, o preço da farinha também está remunerador. Então, essa diversidade que tem na agropecuária baiana gera uma sustentabilidade para a nossa economia que é fantástico. A gente não fica refém mais somente dos grãos lá do oeste. Claro que os grãos têm uma importância enorme nas exportações brasileiras, mas, por exemplo, floresta no extremo sul já é o segundo produto de exportação brasileira, papel e celulose. Então você vê essa diversidade que a Bahia tem, que gera essa sustentabilidade que é tão importante para a economia do estado, para a geração do emprego, para a geração de renda. Agora nós temos um desafio, Fábio, que eu não posso perder a oportunidade de falar, porque a gente está numa região que se enquadra muito nisso, que é o semiárido baiano, que é a nossa região mais seca, a região da Caatinga, que parece que é um local inóspito, um lugar improdutivo, que é um lugar difícil de viver, porque a educação brasileira nos levou a ter esse conceito. E ainda hoje a gente paga um preço muito caro por isso, porque as famílias que ainda estão aí ainda enxergam a Caatinga como um lugar que não dá para produzir, não dá para viver, não dá para gerar renda, e é uma coisa completamente, um equívoco enorme. Nós vivemos num lugar muito bom. Agora, como nós falamos no início da nossa conversa, nós precisamos levar educação para as pessoas do campo, educação rural, não estou falando educação da escola formal, não, estou falando educação rural, com qualificação das pessoas, com capacitação, com treinamento, com assistência técnica. Quem precisa mais disso é o produtor pequeno que está no campo, que está nos ouvindo aí agora, que produz leite, que produz mandioca, que planta banana aí na grota, que planta outras culturas de pequeno porte, e a gente precisa se unir num projeto, Fábio, que essa é uma coisa que eu venho particularmente pregando, e graças a Deus tenho ouvido isso começar a ecoar no Congresso Nacional, é que nós precisamos criar um modelo de assistência técnica compartilhado. Como é esse modelo? Um modelo entre o governo federal com uma missão, o governo estadual com outra, o governo municipal com uma outra e a iniciativa privada também. Por isso o nome compartilhado. Nós precisamos criar um modelo para que a gente possa atender aquele que mais precisa. Não podemos delegar, imaginar que o estado da Bahia ou que a prefeitura de Miguel Comum, qualquer uma outra prefeitura aí de Vazia Nova, de Base do Poço, vai ter recursos sozinhos para colocar veterinário, agrônomo, técnico agrícola ou técnico para atender todos os produtores. Mas se a gente compartilhar essa decisão, a gente consegue chegar pelo menos à maioria daqueles que precisam de informação. Então, isso é um modelo hoje que está sendo muito discutido e até tramitando um projeto desse no Congresso Nacional, e a gente espera que isso um dia se torne realidade, porque vai ser um modelo de alavancar a economia dos pequenos negócios baianos. E uma outra coisa, já me estendendo um pouco, é a questão da agroindustrialização. Não podemos mais produzir manga aí na nossa safra de manga aí na nossa região, e eu estou falando um pouco mais específico, porque sou da região e a gente conhece, e quando chega na safra que tem muita manga, perde a manga toda, perde o umbu, que é um produto único nosso.
nós precisamos agroindustrializar esses produtos. E já tem algumas iniciativas, através de pequenas fábricas de polpas e de doces, onde a gente consegue agregar isso. Mas isso, de novo, precisa de educação, precisa de formação, de qualificação, de apoio para os pequenos negócios. Então nós temos muito desafio, Fábio, para quando chegar uma época como agora, que nós estamos em seca, começando um período de estiagem, temos em torno de 140 municípios do estado já em estado de emergência com a seca, nós possamos estar com o pequeno produtor preparado para ter um negócio em paralelo, além só da produção, que às vezes chega nessa época, as dificuldades chegam, a falta de chuva atrapalha e o produtor fica sem sua renda. Então, são muitos desafios que a gente espera poder compartilhar isso no momento oportuno com os poderes constituídos e com a sociedade. Além de tudo isso aí me vem uma pergunta até básica, mas é fundamental, daquilo que propõe o SENAR, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O que tem feito no sentido de proporcionar essa aprendizagem rural, esse fortalecimento para, inclusive, o próprio pequeno aqui no nosso estado da Bahia, por meio do SENAR, Humberto? Muito boa sua pergunta, e até para a gente não ser demagógico, né, não ser incoerente de faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Então, nos últimos 4 anos, Fábio, 5 anos que nós estamos aqui à frente da federação, nós fizemos um esforço muito grande de ser coerente com o nosso discurso, pegar o nosso recurso e aplicar exatamente no que mais precisa, educação no campo e assistência técnica. E aí vou lhe dar números para assim, justificar tudo que eu estou dizendo, e até com muita alegria mostrar, por exemplo, que hoje nós somos uma das poucas instituições, talvez o governo do estado da Bahia, nós do SENAR e da federação, e não sei se tem uma outra entidade que atende os 417 municípios na Bahia. Então, em qualquer lugar do mapa da Bahia, que você colocar o dedo aí no município, Fábio, vai ter um aluno, um trabalhador rural, um pequeno produtor, uma mulher atendido pelo SENAR, pela federação. Então, isso foi um crescimento muito grande que nós tivemos, exponencial, nesses últimos 5 anos. E a outra coisa foi exatamente no que eu acabei de falar, na formação do pequeno produtor. Fábio, nós temos hoje 1.200 técnicos de campo. Como você não é da área, me permita eu lhe explicar. Sabe o que significa isso? Primeiro, nós somos o estado brasileiro, não é São Paulo, que tem a maior riqueza do Brasil, não é Mato Grosso do Sul, que tem a maior renda agropecuária do Brasil. A Bahia, o nosso estado, o meu e o seu, é o estado hoje que mais tem técnicos de campo gratuitamente atendendo os produtores rurais. Longe do segundo colocado. O segundo colocado é Minas Gerais, tem metade do que nós temos, pouco mais de metade, eles têm 600 e poucos técnicos. Esses dados estão na internet para que as pessoas pesquisem e confiram se isso realmente procede. Então, nós somos o estado brasileiro, Fábio, que tem mais técnicos atendendo gratuitamente os produtores rurais. Segundo ponto, somos o que mais tem pequenos produtores sendo atendidos. Temos em torno de 30 mil pequenos produtores sendo atendidos mensalmente por esse modelo de assistência técnica. Então, são números que a gente tem se esforçado muito e aí se resiste. Tudo isso com dinheiro do produtor rural. Esses recursos que atendem esses produtores, que pagam esses 1.200 técnicos, são recursos dos produtores rurais. Só para você ter uma ideia, no último ano, com todas essas ações, nós gastamos 85 milhões de reais, estamos gastando esse ano que nós estamos fechando, só em atendimento aos pequenos produtores rurais do estado, com educação no campo e com assistência técnica. Então, por que a gente defende isso, Fábio? Porque hoje nós já temos os resultados mensurados, hoje a gente já consegue pegar o resultado desses produtores nos últimos 3, 4 anos e ver que o caminho é esse. Estamos também fazendo um pouco mais, estamos propondo ao Sistema S, que aí entra SEBRAE, entra SENAC do ICESE do comércio, entra SENAI da indústria, que o Sistema S, Fábio, possa assumir a continuidade da educação profissionalizante no Brasil. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o aluno que está estudando aí no IFE, daí de Jacobina ou da nossa região, e que possa ter o ensino do segundo grau feito pela escola formal, mas que a formação, na hora que ele quiser uma formação no campo, o SENAC vai dar. Se ele quiser uma formação na indústria, o SENAI que vai dar. Se ele quiser uma formação no comércio, o SENAC que vai dar. Por que isso, Fábio? Porque nós do setor é quem sabemos qual o tipo de profissional que a gente precisa hoje, qual a formação, qual a especialização que a gente precisa por região, por cidade, qual o tipo de profissional que a gente precisa formar. Então, essa é uma outra novidade que a gente tem batido muito com os colegas do Sistema S, para a gente se juntar às políticas públicas, Fábio, porque a gente tem defendido também uma coisa que eu acho muito interessante, eu faço questão de registrar aqui no seu programa. Primeiro, que a gente
não hoje aponte mais o dedo só para o poder público como o senhor capaz de resolver todos os problemas. É injusto isso. Ah, mas está na Constituição que saúde, educação, segurança pública é dever do Estado. Está na Constituição. Mas o mundo moderno nos mostra que a sociedade precisa participar da formação dos nossos filhos na escola, da construção da saúde pública, da construção da segurança pública no campo. Nós estamos em Vitória da Conquista com um programa de segurança no campo em parceria com a Polícia Militar, onde os números de roubo na zona rural, de roubo de animais, de roubo de propriedades já caíram quase 80%. 80%. Com um trabalho onde a gente colocou câmera nas estradas, onde a gente já referenciou propriedades, colocou isso tudo num sistema da Polícia Militar, colocou um drone para que possa filmar quando eles precisarem, roteamos todas as estradas. Então, ou seja, o que é isso? Um exemplo de quando a sociedade se une ao poder público, a gente consegue fazer mais, consegue fazer uma segurança de melhor qualidade. Então, também isso a gente tem defendido na educação, através desse modelo complementar de educação do Sistema S, que eu acho que talvez seja um exemplo que o Brasil vai dar até para o mundo, onde a sociedade, com dinheiro da própria sociedade, se incorpora ao poder público para a gente somar numa coisa tão importante como é melhorar a educação do nosso Estado, do nosso Brasil. E outra coisa também, você pode até me corrigir, para as pessoas não ficarem tão dependentes só apenas do poder público, como você diz, olha, tudo tem que passar pelo poder público, e nem sempre é assim. Se a gente for ver o horizonte de agora, que está nos apresentando um novo modelo, inclusive, não só de gestão, mas de atitude. Por exemplo, o associativismo. Para quem não sabe, mas é algo importante. Manter essa relação com os próprios sindicatos, por exemplo, cadê eles? Estão fortalecidos? Como é que eles estão caminhando? Como é que está essa relação, né? Sem sombra de dúvida, algo que tem que fortalecer, não é, Humberto? Ou eu estou errado? Você é perfeito, você mexeu na minha ferida aí, que é a coisa que eu fiz a minha vida inteira, talvez tenha sido uma das coisas que me levou à academia. Eu acredito, Fábio, quem é capaz de ajudar nós termos um país melhor são as organizações sociais. É o associativismo, é o cooperativismo, é o sindicalismo. Se nós tivermos instituições fortes, nós temos um país verdadeiramente democrático, que as instituições participam da construção das políticas públicas. Aonde nós temos instituições frágeis e nós temos governos fortes, nós temos ditadura, seja de direita ou de esquerda, porque a sociedade não participa das discussões. Então, o que você falou, Fábio, é uma coisa basilar. É fundamental para uma sociedade moderna a gente ter associações fortes, cooperativas fortes. E aí, vou voltar para a nossa Miguel Comum, o prefeito atual, Caca, sabe muito bem disso. Nós fizemos um trabalho lá no início dos anos 2000, com a organização das associações em Miguel Comum, que nós chegamos a ganhar prêmio do Banco Mundial, que foi para ir a vice-presidente do Banco Mundial para conhecer o trabalho do Conselho das Associações Comunitárias em Miguel Comum, porque nós fizemos uma verdadeira revolução do bem aí, colocando água, energia elétrica, construindo casa de farinha. O que foi isso? Uma associação de uma entidade forte, que é o Banco Mundial, com a associação, que é a representação da sociedade, e com o poder público, que ajudava do outro lado. Então, essa somatória, Fábio, quando ela acontece de uma forma proativa e de uma forma, vamos dizer assim, pensando no bem comum, é sucesso absoluto. O mundo mostra isso pra gente. Eu estou dando um exemplo na nossa cidade de Miguel Comum. Quem é mais velho conhece, sabe do que eu estou falando. Então, eu acredito nisso, Fábio. Eu acho que associativismo, cooperativismo, sindicalismo é uma coisa tão importante, assim como liderança, acrescentaria mais lideranças, e empreendedorismo, que isso tinha que ser matéria escolar. Isso tinha que ser tratado na escola, no ensino fundamental, no ensino médio. A nossa criança, o nosso jovem, já tinha que começar a ouvir isso na escola, para entender como é importante ele se associar, como é importante ele se cooperar. Nós vivemos em sociedade, ninguém faz nada só, ninguém consegue fazer nada sozinho. Você está fazendo o programa aí, mas se não tivesse Laudinei de Góes e Diogo para ajudar na nossa conexão, a gente não estaria falando aqui agora. Só para dar um exemplo bem simplista, né? Ou seja, nós precisamos um do outro. Aqui eu tenho pessoas me ajudando, colaborando aqui, Stephanie, Catiane está aqui me ajudando. Ou seja, a sociedade, ela se constrói com os saberes de todos, com a contribuição de cada um cidadão. E isso é inevitável que a gente tenha que investir nisso aí, Fábio. Por isso esse tema que você falou é um tema que dá para a gente fazer um seminário aí, ou em qualquer lugar, a importância da associação, da cooperativa para o bem comum. Eu imagino.